Eu quero dizer para você, Jesus volta, é o tema, né? Jesus volta para casa. Sabe que voltar para casa nesse tempo de pandemia, e a gente ficou um tempo em casa, agora a gente está podendo sair um pouco mais. Voltar para casa ganhou um significado muito especial nesse contexto, nesse exato momento. Por muitos dias, por muitas semanas, por meses nós ficamos trancafiados, sem poder sair de casa. Muitos ainda estão nessa situação de risco. Muitos saíram e não voltaram para casa. Mas por mais que nós tenhamos ficado muito tempo em casa, é sempre bom voltar para casa. É sempre bom, depois de um dia inteiro de trabalho fora, voltar para casa. É sempre bom, depois de alguma atividade, alguma tarefa que exigiu algumas horas em algum lugar, a gente voltar para casa. É bom, depois de uma viagem profissional de alguns dias, voltar para casa. É bom demais, depois de algumas férias, mesmo depois das férias, uns 10, 15 dias, tem gente que tira 30 dias de férias. É sempre bom voltar para casa. A casa é o lugar de aconchego, é o lugar de acolhimento, é um lugar de carinho, é um lugar de renovo, é o nosso porto seguro, é onde a gente se sente bem, a gente se sente querido, a gente se sente amado. Nosso texto diz que Jesus voltou para casa. Como é que foi essa volta de Jesus para casa? Foi tranquila, foi boa, foi pacífica? Bom, a gente vai estudar sobre isso agora. E a gente vai também tentar entender um pouquinho melhor o que isso tem a ver com a gente. Essa volta de Jesus, aquele episódio da volta de Jesus para casa, tem a ver comigo e com você nessa manhã. O primeiro destaque que eu quero dar no nosso texto de hoje, no versículo 1. Você está com a Bíblia aberta aí? Então leia comigo, pode ser? Versículo 1 diz assim: Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde tinha morado. Jesus voltou. Dona Irene, bom dia, querida. Irene Costa. Jesus voltou para casa. Só para a gente se contextualizar, você deve estar lembrado que quando a Maria recebe a notícia de Deus com a mediação dos anjos de que ela seria mãe de Jesus, ela está na pequena cidade de Nazaré. Está chegando perto do nascimento de Jesus. Maria, José e o menino Jesus na barriga da mamãe Maria, eles têm que ir para Belém, fazer uma viagem para Belém por causa de um alistamento. O José era de lá, então eles vão para lá, viajam para lá. Chegando lá em Belém, o menino nasce numa estrebaria. Jesus nasce simples, humilde, numa estrebaria. Estrebaria que na real significa o lugar numa casa de pedra onde os animais, uma parte de baixo onde os animais eram servidos, eram alimentados. Bom, logo depois de Jesus ter nascido, o Herodes, que era o grande homem, o poderoso na época, vai mandar matar as crianças, os meninos com menos de 2 anos, para tentar atingir Jesus. Então o anjo do Senhor de novo fala para que Maria, José e Jesus saiam dali, fujam. Então eles vão lá para o Egito e ficam um tempo por lá, 2 anos, 3 anos, 4 anos, há muita diferença de cálculo entre estudiosos e estudiosos. Mas eles ficam um tempo por lá, e quando Herodes morre, o Herodes o Grande, que era irmão do Herodes Antipas, que manda matar João Batista depois. Esse grupo de Herodes, os irmãos Herodes aí eram complicados, né? Bom, então Jesus volta com Maria e José, depois de 2, 3 ou 4 anos, volta para Nazaré. E Jesus passa toda a sua infância, toda a sua adolescência, toda a sua juventude ali em Nazaré. Ele só sai de Nazaré com 30 anos para iniciar oficialmente o seu ministério. Mas o que é legal nessa história toda é que quando Jesus sai aos 30 anos para ser batizado, ele vai para o outro lado do Jordão, vai, portanto, no lado da Jordânia, é batizado por João Batista. Depois ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto da Judéia, perto da cidade de Jericó, a cidade mais antiga do mundo, e lá ele é tentado pelo diabo por 40 dias. E aí ele começa oficialmente, depois do seu batismo, depois dessa provação de 40 dias, ele começa o seu ministério. Ele vai chamar pessoas para que o acompanhem. A gente já falou sobre isso outro dia,
Jesus vai convidando pessoas para que seguissem ele, e nesse início de ministério, depois de ter chamado algumas pessoas, ele volta para Nazaré para pregar para sua família, para os seus amigos, para a sua cidade. Interessante isso, que conforme os evangelhos, Lucas em especial fala sobre isso, que antes de começar o seu ministério entre os judeus, e antes de começar o seu ministério para além dos judeus, para os gentios, antes de pregar arrependimento, mudança de vida e salvação para outras gentes, para o seu povo todo e para outros povos todos, Jesus começa na sua casa, ele começa na sua cidade. A mudança deveria começar ali, entre os seus mais chegados, entre os seus familiares, entre os da sua cidade, entre os seus amigos. Bom, o segundo detalhe do texto, o primeiro detalhe foi que Jesus voltou para casa, né? O segundo detalhe bem legal do texto, versículo 2, você tem a Bíblia aí, nós vamos ler juntos. No sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde vem tanta sabedoria? Como é que ele faz esses milagres todos? Bom, se antes Jesus era o menino Jesus, se antes Jesus era o jovem carpinteiro, se antes Jesus era o filho da Maria e do José, se antes ele era um homem qualquer na cidade, na pequena cidade de Nazaré, agora Jesus volta diferente. Agora Jesus volta como Deus, agora Jesus volta como Salvador, Salvador da família, da casa, da cidade, Salvador do mundo. Olha o que ele lê, quando ele vai para Nazaré, ele vai para a sinagoga, o lugar que ele frequentava sempre, e ele faz uma leitura do profeta Isaías, e olha o que o texto diz, ele vai ler isso. Deus me deu, isso está no mesmo texto nosso lá em Lucas, tá? Deus me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. E Jesus terminou dizendo: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras que vocês acabam de ouvir. Deus me escolheu para levar a nova vida para as pessoas, anunciar que chegou o tempo de o Senhor salvar o seu povo. Portanto, Jesus volta diferente. Se a aparência de Jesus é a mesma, as roupas, as vestimentas, os cabelos, a voz, mas Jesus está revestido, é o único ser humano na terra revestido do poder divino. Jesus é o único homem Deus. O Paulo vai dizer lá em Filipenses, um texto que eu gosto de citar de vez em quando: Deus exaltou Jesus sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Mas claro, as pessoas estão confusas, por um lado admiradas, encantadas, boquiabertas com aquele cara que fala tão bem, que tem uma fluência para falar, tem um poder na palavra que sai da boca dele. Por outro lado, assustadas, duvidosas, resistentes, porque Jesus era dali. Jesus tinha passado a vida toda ali em Nazaré, desde os 3 ou 4 aninhos. Todo sábado, religiosamente, ele estava na sinagoga. Há quase 30 anos, religiosamente, Jesus estava com a sua família na sinagoga e nunca tinha feito o que fez, nunca tinha dito o que disse, nunca se manifestou do jeito que se manifestou agora. É por isso que as pessoas reagem conforme no versículo 3. Mas por acaso esse aí não é o filho do carpinteiro? Não é o filho da Maria? Por acaso esse aí não é o irmão do Tiago, do José, do Judas e do Simão? Por acaso esse aí não é daquelas irmãs? Suas irmãs não moram aqui na cidade, aqui naquele bairro ali? Eles podiam talvez ter dito alguma coisa do tipo: nós vimos esse menino jogar bola aqui, bola de meia na cidade, esse menino quebrou a janela da Dona Marta, eu me lembro. Nós vimos esse menino aqui soltar pipa no quintal aí da Dona Madalena. A gente viu esse menino andar de bicicleta aqui na rua, passava aqui na frente de casa o tempo todo, todos os dias. A gente viu esse menino andando sobre as águas aqui no Paranoá de Nazaré.
Brincadeiras à parte, todos estavam impressionados com Jesus, impressionados com a sua fluência, impressionados com a sua autoridade, impressionados com o seu poder. Mas à medida em que o identificavam, à medida em que identificavam como alguém dali, alguém da cidade, alguém que tinha crescido naquele lugar, que era daquela família que morava ali na 404 Norte, eles começam a ficar frustrados, decepcionados. Eles começam a ficar frustrados, essa é a palavra. E aí, o texto de Lucas vai dizer que eles se juntam, eles pegam Jesus e levam Jesus para um lugar alto, fora da cidade, um lugar que hoje é chamado de Monte da Precipitação, e tentam jogar Jesus de lá para baixo. Mas Jesus misteriosamente escapa da multidão e foge, se livra. Foi por tudo isso que Jesus diz no versículo 4 o seguinte: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. O fato de Jesus ser dali, pessoa simples, pessoa conhecida, se tornou uma grande barreira para a sua mensagem, para a mensagem que Jesus queria entregar para aquelas pessoas, para as pessoas da sua casa, entre os seus amigos e da sua cidade. O Paulo vai dizer num outro lugar, numa das suas cartas, lá em Coríntios, na carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, a mensagem de Jesus é loucura para muita gente. A mensagem de Jesus é loucura também por causa da sua simplicidade, por causa da sua singeleza. É a mensagem de um Deus que nasce numa manjedoura, na pequena Belém. É a mensagem de um Deus que morre. Deuses não morrem, tanto menos crucificado. É uma mensagem de um Deus que morre. É essa mensagem que Paulo pregava, o Jesus crucificado. Loucura para os gentios, loucura para os judeus, loucura para todos, para tanta gente. Essa é a mensagem de um Jesus amoroso, de um Jesus que perdoa pecados, que tem o poder de perdoar pecados, um Jesus que tem um amor que não cabe nele, que cabe no mundo inteiro. É a simplicidade da mensagem, essa mensagem que você está recebendo aí na sua casa, na simplicidade desse momento aqui, o poder de Deus se manifesta, a palavra é cheia de poder, é viva e eficaz, ela não volta vazia. Se tem alguma coisa mexendo com você no seu coração, mexendo aí dentro de você, é a palavra, é o poder da mensagem de Jesus. Eu vou terminar essa mensagem no terceiro destaque, o versículo 3. Se você tem o texto, vamos ler juntos. Por acaso ele não é o carpinteiro, o filho da Maria? Eles diziam filho da Maria porque a tradição diz que o José tinha morrido há muito tempo. José supostamente morreu quando Jesus tinha 18 anos. Então por isso que eles falam do filho da Maria. Não é irmão do Tiago, do José, do Judas, do Simão? As suas irmãs não moram aqui na cidade? E aí ficaram desiludidos. Bom, Jesus volta para sua família. Jesus tem um carinho especial pela sua família. Esse texto revela um amor muito grande pela sua casa, pelos seus amigos e pela sua cidade. Especialmente Jesus estava preocupado com a vida espiritual de todos dali. A gente sabe que os irmãos de Jesus resistiram muito a Jesus. Eles vão se converter a Jesus lá no final do ministério de Jesus. Bom, é por isso que Jesus volta para Nazaré. É por isso que Jesus volta para começar ali. Jesus não quer ganhar um mundo antes de ganhar a sua casa. Jesus não quer salvar o mundo antes de salvar o seu lar, de salvar os seus amigos, de salvar a sua cidade natal. Jesus quer que o perdão que Ele está pregando agora, está oferecendo agora, o amor com que Ele está amando as pessoas, o amor com que as pessoas devem amar e que só Ele pode oferecer, Jesus quer que a paz que só Ele pode dar seja experimentada antes de tudo pelos seus, pelos da sua casa, pelos da sua família, pelos seus amigos queridos, pela sua cidade. Mas é importante dizer para você agora que Jesus volta para a sua família, começa o seu ministério lá em Nazaré, também pensando em ir além,
também pensando em ir para Samaria, para Gerasa, para Tiro, para Sidom, como vimos na semana passada, também pensando em ir para Brasília, para Cristalina, para Águas Claras, para São Paulo, para Porto Alegre, também pensando em ir para Nova Venécia, pensando em ir para Santo Ângelo, para a Igrejinha. Querido, Jesus volta para a sua família, lá em Nazaré, também pensando em você e na sua família, e na sua casa, pensando no amor, no perdão e na paz dentro do seu lar, pensando no prazer e na harmonia que você deve sentir aí onde você está, entre os seus, pensando na alegria que você deveria ter sempre que voltasse para sua casa e fosse encontrar o brilho nos olhos dos seus queridos, sorrisos alegres, sorrisos largos, abraços abertos e envolventes. Jesus volta aqui hoje para abençoar você, para abençoar a sua casa, para abençoar o seu casamento, seus filhos, abençoar seus queridos através dessa palavra. Eu vou terminar essa mensagem dizendo o seguinte para você: nós podemos dizer sem medo de errar que Jesus volta para sua casa em Nazaré porque Ele queria estar em todas as casas, a começar pela sua, lá em Nazaré, mas também na minha, aqui em Brasília, e na sua, aí onde você está. Jesus sofreu na sua volta para casa, não foi fácil voltar. Ele foi hostilizado, ele foi insultado, quase que foi morto. Quiseram jogar ele do monte da precipitação para baixo, queriam matar Jesus já ali. Jesus sofreu na volta para casa, na sua volta, para que ninguém mais sofresse quando voltasse para a sua casa. Mais do que isso, Jesus sofre na cruz do Calvário, na sua própria terra, traído pelos seus, antes de voltar para a sua casa celeste, porque queria que ninguém mais voltasse para a sua casa sofrendo, para que ninguém mais sofresse quando voltasse para a sua casa. Portanto, eu quero sugerir que você volte para a sua casa agora, ou se você está em casa, volte-se para a sua casa, volte-se para a sua família e consagre a sua família para o Senhor. Volte para casa agora, ou volte-se para a sua casa, para a sua família e curta o amor de Jesus, curta o perdão de Jesus, a companhia de Jesus, a paz de Jesus, curta o cuidado de Jesus aí com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus queridos. Jesus volta para a sua casa para estar na nossa casa. Jesus sofre quando volta para a sua casa, para que ninguém mais sofresse quando voltasse para a sua. Volte para a sua casa e curta a sua família, mas sobretudo curta a sua família na presença de Jesus. Amém. Amém.